monstro de Amstetten. Consegue imaginar o que é nascer, crescer e envelhecer sem nunca ver o céu? Sem sentir o vento no rosto? Sem ouvir uma voz que não fosse a do seu algoz? Durante 24 anos, uma mulher viveu aprisionada num porão escuro, sob a casa onde cresceu, trancada pelo próprio pai. Essa não é ficção, é real. É a história de Elisabeth Fritzl e do homem que o mundo inteiro passou a conhecer como o monstro de Amstetten. Mas este vídeo não é apenas sobre o monstro. É sobre o silêncio que protegeu esse horror por décadas. É sobre os gritos que ninguém ouviu. E, principalmente, é sobre a força brutal de uma mulher que sobreviveu ao impossível. Prepare-se para mergulhar num dos casos mais perturbadores da história moderna. Uma trama de segredos, manipulação, abuso e uma verdade tão chocante que paralisou a Europa e o mundo. Mas atenção, nada do que você viu ou ouviu até hoje vai te preparar para essa história. Você vai ficar impactado, revoltado, comovido e, no fim, vai entender por que essa verdade precisava vir à tona. Então, se essa história já te prendeu nos primeiros segundos, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma revelação. Deixe o like para nos ajudar a alcançar mais pessoas com histórias reais que precisam ser contadas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que, às vezes, o mal não está longe, está dentro de casa. Porque enquanto houver alguém disposto a ouvir, essas vozes nunca mais serão silenciadas. O chamado do subsolo, um hospital, uma menina e um segredo insondável. Amstetten, Áustria, abril de 2008. Quando recebi o telefonema do hospital regional, não imaginei que aquele chamado, tão breve, tão rotineiro em aparência, acabaria se tornando o ponto de ignição de um dos casos mais horrendos que já testemunhei. Eu sou o inspetor-chefe Eduard Faulkner, com mais de 2 décadas de trabalho junto à polícia criminal austríaca. Já havia visto de tudo, mas nada, absolutamente nada, se comparava ao que estava prestes a desvendar. Era uma sexta-feira fria. Eu estava prestes a encerrar o expediente quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz da médica de plantão parecia hesitante, quase com medo de estar exagerando. Inspetor, temos aqui uma jovem em estado crítico. O nome é Kerstin Fritzl, 16 anos. Ela deu entrada com falência múltipla dos órgãos. O problema é que não temos registros escolares, médicos, absolutamente nada sobre ela. Ela simplesmente apareceu. A médica suspirou antes de continuar. Ela foi trazida pelo suposto avô, um homem chamado Joseph Fritzl. Mas há algo errado, muito errado. Fui até o hospital naquela mesma noite. Kerstin estava em coma induzido, o corpo extremamente magro, os dentes apodrecidos, o cabelo quebradiço, os olhos fundos. Era o corpo de uma prisioneira, não de uma adolescente. E não havia quaisquer indícios de abuso externo, apenas o desgaste absoluto de alguém que vivera longe da luz por muito tempo. Joseph Fritzl aguardava na sala ao lado. Um senhor de 73 anos, aparência comum, vestindo uma camisa xadrez impecável e um olhar treinado. Mas havia algo de opaco em seus olhos, algo que eu não conseguia descrever. Mentia com facilidade e sorria enquanto o fazia. Ela é filha da minha filha, Elisabeth Fritzl. Elisabeth nos abandonou anos atrás. Ela deixou Kerstin na nossa porta hoje pela manhã. Não sei mais do que isso, ele disse com as mãos trêmulas, mas o olhar fixo. Havia algo de profundamente inquietante em toda aquela narrativa. A frieza com que ele contava a história, a casualidade forçada, tudo cheirava a encobrimento. Pedi que localizassem Elisabeth Fritzl, a mãe da garota. Descobri, com surpresa,
que ela havia sido considerada desaparecida desde agosto de 1984, aos 18 anos. Na época, Joseph dissera à polícia que ela havia fugido com uma seita religiosa. O caso fora arquivado como fuga voluntária. Mas agora, algo não fazia sentido. Voltei ao hospital no dia seguinte. Kirsten ainda estava em coma, mas algo havia mudado. O suposto avô, Joseph, apareceu novamente, desta vez com uma carta. Elizabeth escreveu isso, disse ele. Explica tudo. Por favor, apenas cuidem da menina. Peguei a carta e, ao lê-la, a perplexidade se transformou em um pressentimento gélido. O texto era estranho, escrito à mão, mas sem emoção, repleto de frases genéricas, como se alguém estivesse tentando simular uma despedida. Algo me dizia que aquela carta não fora escrita por uma mulher livre. E o que mais me assustou, não havia erros gramaticais, gírias ou marcas pessoais. Era quase técnica. Na mesma tarde, voltei à delegacia. Pedi uma busca oficial. Levei dias para conseguir o mandado, mas no fundo eu já sabia. Joseph Fritzl estava escondendo algo. E não era pequeno. No dia 26 de abril de 2008, conseguimos finalmente o que precisávamos: uma ordem para interrogar Elizabeth Fritzl, onde quer que ela estivesse. Joseph hesitou. Disse que não sabia. Disse que não tinha contato. Mas a pressão da mídia, que começava a circular o nome da jovem em coma, o fez vacilar. Naquela noite, ligou para o hospital. Disse que Elizabeth apareceria. Quando vi aquela mulher entrar na sala, olhos baixos, andando como se estivesse prestes a se dissolver em poeira, soube, imediatamente, que ela não era uma foragida, era uma sobrevivente. Demorei quase 6 horas para conquistar a confiança de Elizabeth. Ela estava com medo. Medo de que, se falasse, algo aconteceria com seus filhos. Com os outros filhos. Foi ao final da madrugada, após um longo silêncio, que ela sussurrou. Eu estive no porão, por 24 anos. Parei de escrever. O mundo congelou. O que você está dizendo? Meu pai, Joseph Fritzl. Ele me manteve trancada em um cômodo, um bunker, desde 1984. Eu tive 7 filhos dele. 3 vivem comigo lá embaixo. 3 foram levados por ele para viverem na superfície. 1 morreu. Ele o queimou. Nunca esquecerei a forma como ela disse isso. Sem lágrimas. Apenas uma dor paralisante. Congelada pelo tempo. Tremendo, pedi imediatamente apoio da unidade tática. Às 6 da manhã, o número 40 da rua Ibstrasse estava cercado. Joseph Fritzl abriu a porta com a serenidade de um anfitrião. Mas ao ver Elizabeth ao nosso lado, algo em sua expressão quebrou. Um fio. Um pedaço da máscara. Não ofereceu resistência. Sabia que havia acabado. Descemos pelas escadas da casa, passamos por uma despensa, depois por uma estante falsa, e então uma porta de aço. O cheiro ali era indescritível. Mofo, umidade e um vago odor de carne podre. 3 trancas, uma combinação digital. E ali, atrás daquela última barreira, estava o inferno. Entramos no compartimento subterrâneo às 6h47 da manhã. A porta de aço rangeu ao ser aberta. O ambiente estava sufocante, úmido, e o ar tinha um cheiro pesado, como uma mistura de esgoto e mofo entranhado em cimento. A luz fraca iluminava parcialmente o que parecia ser um corredor baixo, com pouco mais de 1,5 metro de altura. Tive que abaixar a cabeça para passar. Meus passos ecoavam num silêncio medonho, como se estivéssemos descendo não só as escadas, mas a um nível mais profundo da realidade. Havia uma segunda porta, e depois outra. 3 ao todo, cada uma com trancas diferentes. Uma com chave, outra com código numérico e a última com travas mecânicas reforçadas. Era uma prisão projetada por um arquiteto meticuloso.
um engenheiro que sabia o que estava fazendo. E esse arquiteto era Josef Fritzl. O que vimos a seguir é difícil de colocar em palavras sem que pareça uma ficção grotesca, mas não havia nada de irreal naquele cenário. A primeira sala, pequena e estreita, continha um fogão elétrico, uma pia antiga e restos de embalagens. À direita, uma porta a levava a uma sala de estar minúscula, com colchões no chão, um sofá sujo e brinquedos antigos espalhados pelo chão. No canto, 3 crianças olhavam para nós. 2 meninas e um menino. Todos aparentando entre 5 e 12 anos. O mais velho parecia congelado. A menor, com os olhos arregalados, se escondeu atrás da irmã. Nenhum deles gritou. Nenhum correu. Apenas nos observavam em silêncio. E então, ela apareceu. Elizabeth, agora em pé, à luz fraca do corredor. Quando os filhos a viram, correram em sua direção e se agarraram a ela com força, como se temessem que ela desaparecesse. Havia algo de sagrado naquele reencontro. Um laço forjado não pelo tempo, mas pelo trauma partilhado. Pela sobrevivência em um mundo que ninguém mais conhecia. Eu permaneci imóvel por alguns segundos, sentindo um nó na garganta. No chão, ao lado da parede, havia desenhos infantis, rabiscos em papel higiênico, cenas de um mundo que aquelas crianças nunca haviam visto. Árvores, carros, o sol, o céu. Um dos desenhos mostrava uma porta com trancas, e ao lado dela, uma figura enorme com braços cruzados. Tinha um nome escrito: Papa. A verdade começou a se desenrolar ali mesmo, diante de nós, como uma espiral interminável. Os registros da construção da casa indicavam que o porão havia sido reformado na década de 1980. Joseph, então engenheiro aposentado, obteve autorização para aumentar a fundação do imóvel e instalar portas reforçadas para a segurança contra a radiação, segundo ele. O município aprovou. Ninguém suspeitou de nada. Durante os anos seguintes, ninguém ouviu gritos. Ninguém viu nada. Joseph era considerado um homem severo, mas respeitado. Tinha 7 filhos com sua esposa, Rosemarie Fritzl, e dizia à vizinhança que Elizabeth havia fugido com um culto e abandonado a família. Mas a cada 2 ou 3 anos, um novo bebê aparecia em sua porta, enrolado em cobertores com bilhetes falsamente assinados por Elizabeth, pedindo que cuidados fossem tomados. Ele alegava que a filha largava os filhos de tempos em tempos e que não podia abandoná-los. O serviço social jamais contestou. E Rosemarie, a esposa, dizia não saber de nada. Como podia não saber? Essa era uma pergunta que eu me faria por semanas. Joseph Fritzl não apenas trancafiou a filha, ele a estuprou repetidamente durante 24 anos. Das violações, nasceram 7 filhos. Um morreu logo após o parto, o pequeno Michael, segundo o relato de Elizabeth. Joseph levou o bebê morto com ele, subiu as escadas e nunca mais voltou. Dias depois, o cheiro de fumaça invadiu o porão. Ele dissera que era um problema no forno. Mas Elizabeth sabia que o pai havia incinerado o próprio neto-filho. Dentre os 7 filhos nascidos no cativeiro, 3 permaneceram com Elizabeth: Lisa, Mônica e Alexander. 3 foram levados para viver com Joseph e Rosemary no andar de cima, sob o pretexto de serem crianças abandonadas pela filha. Um morreu. Cada detalhe revelado por Elizabeth era como uma faca cravada em nossa alma coletiva. Como podia aquele homem viver entre nós, pagar suas contas, passear no parque e, à noite, descer ao inferno que ele mesmo construiu, como se fosse algo banal? A imprensa começava a saber, e o mundo estava prestes a descobrir. O nome: Joseph Fritzl. Mas ainda havia perguntas. Muitas. Rosemary sabia? Como os filhos do andar de cima nunca ouviram ruídos? Como ninguém, vizinhos, amigos, irmãos,
percebeu algo de errado em 24 anos? A resposta era simples. Joseph Fritzl era meticuloso, manipulador e cruelmente inteligente. O número 40 da rua Ibstrasse, portas que nunca deveriam ser fechadas. O número 40 da rua Ibstrasse é, à primeira vista, apenas mais uma residência de classe média na pacata cidade de Amstetten. Fachada amarelada, janelas com cortinas florais, jardineiras com gerânios. Um local onde qualquer um poderia imaginar crianças brincando no quintal, churrascos de domingo, vizinhos trocando gentilezas. Mas por trás daquela aparência doméstica, escondia-se um dos maiores horrores da história criminal europeia. Na manhã seguinte ao resgate de Elizabeth e de seus 3 filhos do porão, nós, a equipe especial de investigação, entramos oficialmente na casa para iniciar a varredura completa. Eu, inspetor-chefe Edward Faulkner, estava à frente da perícia. Sabíamos que aquele endereço guardava mais do que cimento e tijolos. Era um mausoléu construído com silêncio, medo e perversão. A primeira impressão foi perturbadora. A casa estava organizada. Móveis limpos, carpete aspirado, eletrodomésticos funcionando. A cozinha tinha cheiro de café fresco. A sala de estar tinha uma lareira acesa. Rosemarie, a esposa de Joseph Fritzl, estava sentada na mesa da cozinha, completamente atônita. Ela tremia, repetia frases sem sentido. Ele me dizia que Elizabeth tinha fugido, que ela queria se livrar dos filhos. Ele cuidava deles. Eu nunca vi. Naquele momento, ela não era culpada. Era mais uma peça no tabuleiro de manipulação de Joseph. Mas uma pergunta pairava no ar. Como viver sobre o mesmo teto de um porão infernal por 24 anos e nunca ouvir um som sequer? Começamos a inspeção pelo térreo e andares superiores, quartos de aparência normal. Um deles era o de Joseph. Estranhamente minimalista, com um armário de madeira escura, uma cama arrumada e uma prateleira com pastas organizadas. Pastas que, descobrimos depois, continham projetos técnicos minuciosos do bunker subterrâneo, mapas, plantas, cálculos de ventilação, resistência estrutural. Ele havia planejado tudo com décadas de antecedência. No porão, os detalhes saltavam como punhais. O compartimento principal do cativeiro, acessível somente por uma entrada oculta atrás de uma estante, era um complexo de 5 cômodos apertados, totalizando cerca de 60 metros quadrados. As paredes eram revestidas com painéis acústicos rudimentares a fim de abafar qualquer grito. As janelas eram falsas. A iluminação era escassa, feita por lâmpadas fluorescentes ligadas a um disjuntor externo, controlado exclusivamente por Joseph. Havia câmeras. Sim, câmeras. Pequenas, escondidas nos cantos dos cômodos, ligadas a um sistema de monitoramento encontrado mais tarde no quarto de Joseph. Ele observava tudo. Os momentos de dor, os partos, as brigas, o sofrimento. Era o carcereiro, o juiz e o voyeur do próprio inferno que criou. Elizabeth contou que os abusos começaram no primeiro dia. Logo após ter sido levada para ver o novo espaço que ele construíra, foi dopada, acorrentada e estuprada. Depois disso, as correntes permaneceram por meses. Só então ele permitiu que ela caminhasse livre dentro do cubículo. A cada desobediência, um castigo. Luzes apagadas por dias, comida negada, ameaças de gás venenoso caso tentasse fugir. Elizabeth acreditava que havia armadilhas por todo o bunker. Ele se certificou de que ela acreditasse. Quando engravidou pela primeira vez em 1988, aos 22 anos, entrou em pânico. Joseph não demonstrou surpresa. Já havia preparado um canto improvisado com lençóis, baldes e toalhas. Ajudou no parto, como um médico de campo. Depois levou o bebê embora.
Foi assim com 3 deles. Mas os outros ficaram, cresceram ali, aprenderam a andar, falar, brincar, sem jamais ver o céu. As crianças pensavam que o mundo era aquilo. Elizabeth fazia o impossível para manter alguma sanidade. Criava horários, contava histórias, usava o pouco que tinha para alfabetizar os filhos. Chegou a construir brinquedos com pedaços de tubos e caixas velhas. Um dia, desenhou um mapa do mundo no chão com carvão, explicando o que era cada continente. Essas crianças nunca haviam visto o sol. Tinham deficiências graves de vitamina D, ossos fracos, desenvolvimento motor atrasado. O mais velho, Félix, nunca havia subido uma escada. Tinha pânico de corredores. E por que Kerstin, a filha mais velha, havia entrado em coma, desnutrição crônica, sistema imunológico colapsado, infecções dentárias que evoluíram para septicemia. Joseph a deixara lá embaixo até que o corpo dela quase cedeu por completo. Somente quando percebeu que ela poderia morrer e levar consigo o segredo, decidiu levá-la ao hospital. E foi isso que, por fim, o destruiu. Mas a investigação revelava mais, muito mais. Nos fundos da casa, um compartimento escondido continha pilhas de DVDs, revistas pornográficas violentas e fitas cassete marcadas com códigos. Parte do conteúdo era filmado diretamente do porão, o que confirmou o pior. Joseph Fritzl filmava os estupros. A análise forense confirmou o DNA. Os 7 filhos de Elizabeth eram também filhos de seu próprio pai, e a cidade de Emstetten entrou em colapso. A vizinhança não podia acreditar. Reportagens internacionais transformaram o caso no símbolo do horror doméstico. O nome Fritzl estava nas manchetes de todos os jornais do planeta. Protestos começaram a surgir em frente à casa. O governo austríaco foi criticado duramente. Como ninguém, nem os assistentes sociais, nem a polícia, nem os médicos, desconfiou de nada por 24 anos. E havia outra pergunta crucial. Rosemarie Fritzl sabia? Oficialmente, ela negava tudo. Dizia acreditar que os netos haviam sido abandonados, que Joseph era um homem severo, mas nunca violento. Porém, as investigações mostraram que ela nunca entrou no porão nos últimos 20 anos. Joseph a proibia de descer. Alegava que guardava material técnico perigoso. Ela obedeceu. Talvez por medo, talvez por conveniência. Na entrevista final que fiz com ela, perguntei: "A senhora nunca ouviu um choro? Nunca achou estranho 3 netos aparecerem do nada?" Ela hesitou. Olhou para as mãos e murmurou: "Eu não queria ver. A verdade, às vezes, não é que as pessoas não sabem, é que preferem não saber." Encerramos a perícia técnica no número 40 da rua Ibstrasse, com mais de 280 fotos, 74 horas de gravações e cerca de 22 quilos de material físico. Registros, vídeos, objetos, roupas, brinquedos. Tudo foi catalogado, analisado e arquivado como prova. Joseph Fritzl foi formalmente acusado no mês seguinte. 11 acusações: sequestro, estupro, escravidão, homicídio, coação grave e incesto. Durante o interrogatório, permaneceu calado a maior parte do tempo, mas uma frase, dita no final da sessão, ficou gravada em minha mente. Eu poderia ter matado todos, mas deixei viver. Isso não conta? Não, Joseph, não conta. O que você fez jamais poderá ser compensado com mas. Cada tranca que você fechou, cada noite que sua filha chorou, cada infância roubada, tudo isso foi escolha sua, deliberada. E o número 40 da rua Ibstrasse foi selado pela polícia, transformado em evidência, em cicatriz. Mas a memória daquele lugar e de tudo que aconteceu sob seus alicerces jamais será trancada novamente. O arquitetar do inferno, o porão, os planos e os anos de terror. A cada camada que descascávamos da história de Joseph Fritzl,
mais evidente se tornava que seu crime não havia sido um ato de impulso ou insanidade súbita. Pelo contrário, o que estávamos diante era o resultado de anos de cálculo frio, antecipação doentia e meticulosidade arquitetônica. Fritzl não era apenas um monstro, era um engenheiro do terror. Nos arquivos da prefeitura de Emstetten, encontramos os primeiros indícios do seu plano. Em 1978, Joseph deu entrada num pedido oficial de ampliação da área subterrânea de sua residência. Alegava que precisava de um refúgio antibombas, uma prática comum no período da Guerra Fria. A Áustria, assim como diversos países europeus, ainda incentivava que os cidadãos tivessem abrigos de emergência. O pedido foi aprovado. A obra durou quase 6 anos. Ao longo desse tempo, vizinhos relataram que Joseph estava sempre no porão, trabalhando sozinho com suas ferramentas, cimento e placas de concreto. Ninguém suspeitava. Ele era conhecido por ser reservado e um pouco estranho, mas prestativo. Pagava suas contas em dia, cumprimentava as pessoas, mantinha o perfil do cidadão funcional, invisível em sua própria normalidade. Na verdade, durante esses anos, Joseph Fritzl estava projetando a cela perfeita, um labirinto funcional, isolado acusticamente, com acesso único e controlado por ele. Não havia janelas. O sistema de ventilação era improvisado, mas eficaz. Ligado a tubos camuflados que percorriam os fundos da casa, ele fornecia oxigênio suficiente para manter 7 pessoas vivas, mas apenas vivas. Tudo era pensado para durar décadas. Cada parede reforçada, cada tubo, cada revestimento. A porta de aço pesava mais de 300 quilos e era blindada. Era impossível arrombá-la sem equipamento profissional. E mesmo assim, sem saber onde ela estava, ninguém teria chance. Mas por que alguém construiria algo tão complexo? A resposta estava em sua própria mente. Joseph Fritzl era um psicopata funcional, movido pelo controle absoluto. Entrevistas com psiquiatras e o estudo de seu perfil psicológico, posteriormente revelado no tribunal, mostraram um homem que não possuía empatia, mas era extremamente inteligente e manipulador. Um predador que planejava cada passo com anos de antecedência. Segundo os especialistas, Joseph não apenas planejou o sequestro da filha, ele antecipou todas as variáveis possíveis. Preparou justificativas falsas para o desaparecimento de Elizabeth. Redigiu cartas com caligrafia semelhante à dela, que deixou prontas para serem entregues à polícia. Criou identidades fictícias para os filhos nascidos no cativeiro, com bilhetes explicando seus abandonos. Até mesmo um dossiê com argumentos morais sobre o porquê estaria cuidando das crianças apareceu em seu escritório. Essa era a mente com que estávamos lidando. Elizabeth, durante os interrogatórios, relembrou o dia em que tudo começou, 28 de agosto de 1984. Ela tinha 18 anos. Seu pai a chamou para ajudá-lo a carregar uma porta no porão. Era algo comum. Desde pequena, ele a mandava buscar ferramentas, segurar lanternas, misturar cimento. Sempre impunha tarefas técnicas, como se treinasse a submissão. Naquele dia, quando ela desceu ao porão, ele aprendeu. Usou éter para dopá-la. Quando acordou, estava algemada a uma cama num dos cômodos. O porão ainda não estava finalizado. Ela passou semanas presa, comendo uma vez por dia sob luz artificial. Joseph descia a cada noite. Não falava muito. Trazia pão, água e às vezes carne fria. Estuprava Elizabeth e depois subia. À medida que o tempo passava, ele ampliava o bunker. Aos poucos, novos cômodos foram surgindo. Um banheiro improvisado. Um canto para preparar comida. Uma sala de aula feita com uma lousa infantil. Um berço. Um lugar para o nascimento dos filhos. Era como se ele estivesse criando um ecossistema alternativo, onde ele era Deus. O domínio de Fritzl era tão absoluto que ele chegou a instalar um sistema de intercomunicação para ouvir e falar com Elizabeth a partir do andar de cima, sem descer. Quando ficava doente, ele não ia vê-la.
dava ordens pelo alto-falante. O bunker, portanto, não era apenas um cárcere, era uma extensão de seu ego, era onde ele controlava tudo: luz, som, comida, horário e, acima de tudo, corpos e vontades. As crianças que nasceram ali foram criadas com base nessa mesma lógica. Algumas jamais conheceram o mundo exterior. Elizabeth fazia o possível para manter a sanidade dos filhos. Cantava para eles, contava histórias, simulava aulas. Mas havia momentos de desespero, principalmente quando algum deles adoecia. Não havia médico, não havia remédio, apenas a espera. Foi assim que o pequeno Michael, irmão gêmeo de Alexander, morreu pouco após o nascimento, prematuro, frágil, respirando com dificuldade. Elizabeth implorou que Joseph o levasse ao hospital. Ele recusou. O bebê morreu em seus braços. Joseph voltou 2 horas depois, pegou o corpo e subiu. Dias depois, ela sentiu o cheiro de queimado. A análise técnica do aquecedor central da casa revelou vestígios ósseos carbonizados. Joseph Fritzl havia incinerado o próprio neto, seu filho, em um forno doméstico. Com base nos documentos encontrados, reconstruímos o porão em planta 3D para o tribunal. O promotor classificou aquilo como uma arquitetura do mal. Era difícil argumentar o contrário. Não era improviso. Era uma prisão cuidadosamente pensada, construída por um engenheiro, mantida por um psicopata. Descobrimos também que Joseph viajava com frequência e que, nesses períodos, Elizabeth e as crianças ficavam dias sem luz, comida ou ventilação adequada. Ele controlava tudo do lado de fora. Bastava desligar um disjuntor e o bunker mergulhava na escuridão total. Uma noite, em 1999, durante uma ausência de 5 dias, uma das crianças ficou gravemente doente. Sem oxigênio suficiente e sem comida, Elizabeth pensou que perderia mais um filho. Ela contou que passou 2 dias com o menino nos braços, cantando para ele, tentando impedir que dormisse. Ela acreditava que se ele dormisse, nunca mais acordaria. Ao ouvi-la contar isso, precisei sair da sala. Fui ao banheiro, fechei a porta e chorei. Joseph Fritzl não foi apenas o arquiteto de um cárcere físico. Ele projetou um universo de medo, uma realidade paralela onde cada movimento, pensamento e emoção era determinado por ele. O cativeiro não foi apenas de cimento, foi psicológico, emocional, existencial. E como ninguém viu? Como tantos anos se passaram sem que ninguém, absolutamente ninguém, levantasse suspeitas? Essa pergunta continuaria a assombrar a Áustria e a mim por muitos anos. Na audiência preliminar, quando Joseph Fritzl foi confrontado com a maquete tridimensional do seu porão, ele olhou fixamente e disse apenas: "Eu podia ter feito melhor." Esse era o homem com quem lidávamos. E enquanto os especialistas analisavam a estrutura física daquele inferno, nós sabíamos que os verdadeiros escombros que precisariam ser limpos estavam dentro das pessoas que sobreviveram a ele, porque nem mesmo um arquiteto do mal consegue prever todas as consequências do que constrói. Filhos do cativeiro, vida, morte e silêncio sob as escadas. Eles nasceram no escuro. Alguns jamais viram o céu. Não sabiam o que era vento ou o som de um carro. Seus passos, suas palavras, suas emoções, tudo fora moldado entre paredes úmidas, sob lâmpadas fluorescentes e o olhar de um homem que se intitulava pai e carcereiro. Eles eram os filhos do cativeiro, e conhecer seus relatos foi como ouvir a dor do mundo gritar em silêncio. Após o resgate, as crianças foram levadas para instalações médicas especializadas. O trauma era tão profundo que os médicos decidiram mantê-las em quartos com iluminação controlada, sem janelas, ironicamente, para evitar choques sensoriais. O mais velho entre os que cresceram no cativeiro, Stefan, tinha 18 anos. Seus olhos pareciam de um idoso, o corpo curvado, os músculos atrofiados,
a pele extremamente pálida. Passara toda a vida sem ver a luz solar. Nunca andara mais do que 10 metros seguidos. Seus ossos estavam fracos, a coordenação motora comprometida. Mas o mais devastador era o seu silêncio. Ele falava pouco, e quando o fazia, sua voz era baixa, como se tivesse medo de ser ouvido. Ele dizia que se fizéssemos barulho, o gás entraria pelas paredes, sussurrou Stefan ao psiquiatra. O tal gás mortal era uma das mentiras contadas por Joseph Fritzl para manter os filhos submissos, uma entre tantas. Ele os criara sob a crença de que o mundo exterior era amaldiçoado, perigoso e que apenas ele, Joseph, podia protegê-los. As crianças não sabiam que existiam outros seres humanos lá fora. Pensavam que o mundo se limitava àquele labirinto de concreto. A filha do meio, Lisa, com 13 anos na época do resgate, tinha uma curiosidade quase obsessiva. No hospital, apontava para tudo: canetas, flores, o reflexo no espelho. Tudo era novo. Um dia perguntaram o que ela achava do céu. Ela respondeu: "É como o teto, só que muito longe, né?" Os relatos de Elizabeth sobre a criação dos filhos são devastadores e, ao mesmo tempo, heróicos. Mesmo sendo vítima contínua de abusos, ela criou uma rotina dentro do cativeiro. Estabelecia horários para acordar, ensinar, brincar e dormir. Quando conseguiu um pequeno aparelho de rádio, entregue por Joseph após 10 anos de cativeiro, ela passava horas explicando aos filhos o que era cada som, cada música. "Eu queria que eles soubessem que havia algo mais lá fora", contou Elizabeth no segundo depoimento. Mesmo que nunca vissem, precisavam saber que existia uma coisa chamada esperança. Ela usava pedaços de papelão para ensinar letras e números, desenhava mapas, inventava histórias, transformava embalagens velhas em brinquedos. Quando havia restos de fita adesiva, ela os usava para fixar decorações nas paredes. Tentava criar um Natal dentro do inferno, mesmo sem árvores, sem luzes, sem presentes, apenas com amor e uma força que eu, pessoalmente, nunca vi igual. Mas não era possível proteger as crianças de tudo. Muitos ficaram doentes. A má alimentação provocou problemas dentários severos. Alguns desenvolveram deformações ósseas. O mais grave foi Kerstin, a filha mais velha, que passou anos sem atendimento médico. Sua condição era tão crítica que quase a matou. E foi seu estado terminal que, enfim, quebrou o segredo. Kerstin era mais rebelde, segundo Elizabeth. Questionava mais, chorava com frequência, se recusava a obedecer Joseph. E pagava o preço por isso. Várias vezes foi punida com dias inteiros sem luz ou sem comida. Quando ela começou a ter convulsões, Joseph hesitou. Durante 2 dias, a deixou no colchão, suando, tremendo, entre a vida e a morte. Foi então que Elizabeth implorou. Depois de mais de 2 décadas, ela quebrou seu silêncio. Disse que se Kerstin morresse, ela contaria tudo, que Joseph seria exposto. Era a única arma que possuía, a verdade. Ele cedeu, levou a garota ao hospital, e foi isso que salvou a todos. Enquanto isso, os filhos que foram adotados por Joseph e Rosemary e que viveram na superfície cresciam num ambiente aparentemente normal. A primeira criança entregue, Lisa, apareceu em 1993, deixada na soleira da casa com um bilhete supostamente assinado por Elizabeth dizendo que não podia criá-la. Meses depois veio Mônica, depois Alexander. A história se repetia. Rosemary, que acreditava que a filha havia se juntado a uma seita, dizia que aceitou criar os netos por compaixão. Nunca questionou, nunca pediu para ver a filha. Joseph a convencia de que Elizabeth não queria mais contato com a família. O absurdo dessa mentira nunca a incomodou, ou talvez ela escolheu não se incomodar. Os filhos da superfície iam à escola, frequentavam médicos, eram vacinados, cresceram com nomes, documentos, identidades. Mas havia algo de estranho nos relatos dos professores e vizinhos.
As crianças eram apáticas, obedientes demais, como se tivessem medo constante de tudo. Joseph as mantinha sob controle até mesmo fora do porão. Um psicólogo que avaliou os filhos do cativeiro disse: eles não sabiam diferenciar sonho de realidade. Uma das meninas acreditava que as paredes falavam à noite. O menor deles, Félix, se assustava com a própria sombra. Félix havia nascido em 2002. Passou os primeiros 6 anos da vida sem ver a luz do sol. Quando foi retirado do cativeiro, reagiu com pânico ao ver o céu. Seus olhos doíam, suas pupilas não conseguiam contrair com a luz natural. Os médicos precisaram mantê-lo em ambientes escuros por semanas, até que pudesse tolerar a claridade. Mas o mais doloroso era a ausência de linguagem emocional. As crianças sabiam nomes de objetos, números, letras, graças a Elizabeth, mas não sabiam nomear sentimentos. Quando o psicólogo perguntou a Stefano o que sentia, ele respondeu: "Sinto como se eu não existisse." Foram necessários meses de terapia intensiva para que pudessem iniciar a reconstrução da identidade dessas crianças. Um dos maiores dilemas foi: deveriam saber quem era seu pai? Deveriam ser informadas que eram frutos de estupros repetidos entre pai e filha? A decisão foi deixada para especialistas, mas Elizabeth teve papel fundamental. Ela decidiu que não mentiria. Um por um, contou aos filhos, com o apoio de psicólogos, a verdade sobre sua origem. Choraram, gritaram, negaram, mas depois abraçaram a mãe. Ela não era culpada. Ela era tudo o que eles tinham. Hoje, alguns dos filhos de Elizabeth vivem sob identidades protegidas. Outros ainda estão em reabilitação. Muitos não querem contato com o mundo. Evitam câmeras, entrevistas, qualquer associação com o sobrenome Fritzl. E quem pode culpá-los? Eles não tiveram infância, não tiveram ar fresco, céu, escola, amigos. Tiveram medo, tiveram fome, tiveram silêncio. E mesmo assim, sobreviveram. Às vezes me pego olhando fotos de crianças comuns andando na rua e penso em Stefan, Lisa, Félix e os outros. Penso no que perderam, penso no que foram forçados a ser, penso que há ruídos que o mundo nunca ouviu, ruídos que ficaram presos debaixo das escadas por tempo demais, mas agora finalmente foram ouvidos. O dia da ruptura, quando o segredo subiu à superfície. Nada nessa história foi por acaso. Nem os bilhetes falsos, nem a construção do cativeiro, nem os sumiços calculados de Elizabeth. Tudo foi meticulosamente planejado por Joseph Fritzl. Tudo menos uma coisa: a falha do corpo humano. Na última semana de abril de 2008, a jovem Kerstin, filha mais velha de Elizabeth, nascida no porão, foi levada em coma grave ao hospital de Emstetten. Tinha 19 anos, mas sua aparência era de uma menina frágil e doente, desnutrida, com dentes em decomposição, olhos fundos, pele translúcida. Ela chegou acompanhada de um homem idoso, frio, que dizia ser seu avô. Entregou um bilhete supostamente escrito pela mãe da garota, alegando que ela precisava de cuidados médicos urgentes. O bilhete era assinado por Elizabeth, mas algo naquela letra parecia forçado. Os médicos suspeitaram, e com razão. Kerstin estava em estado crítico, múltiplas infecções, insuficiência renal, colapso do sistema imunológico. Um corpo com quase nenhum histórico médico conhecido, sem registros de nascimento, sem vacinação, sem qualquer documentação anterior. Para qualquer sistema de saúde, ela era uma anônima que surgiu do nada. O hospital comunicou imediatamente o caso à polícia. Eu estava de plantão naquela noite. Recebi o chamado com o tom habitual de emergência. Paciente sem histórico médico, possível caso de negligência grave. Ao chegar, encontrei o diretor do hospital visivelmente incomodado.
Ele apontou para o idoso de cabelo branco e olhar glacial sentado na recepção. Era Joseph Fritzl. Ele diz que é o avô, mas se recusa a dar o contato da mãe, explicou o diretor. Interroguei Joseph ali mesmo. Ele mantinha a mesma narrativa. A filha havia fugido de casa há mais de 2 décadas, se juntado a uma seita e abandonado os filhos com ele de tempos em tempos. Disse que cuidava deles o melhor que podia, que a filha não queria contato com o mundo. Ela tem pavor da polícia, acrescentou. Mas algo estava errado. Joseph estava nervoso, tremia levemente, evitava contato visual. E quando citei a palavra investigação criminal, percebi, por um breve segundo, medo real em seus olhos. O tipo de medo que só sente quem sabe que o cerco está se fechando. Na manhã seguinte, os jornais locais já repercutiam a história. Jovem em coma pode ter sido mantida em cativeiro. Mistério sobre menina sem identidade abala Amstetten. A pressão aumentava e Joseph sabia que não podia conter mais a narrativa. Então, algo que jamais imaginamos aconteceu. Ele apareceu na delegacia 2 dias depois com Elizabeth. Ela estava irreconhecível, pálida, magra, com olhos marcados pela escuridão. Mas havia algo mais, uma presença, uma força estranha, como se toda a dor tivesse sido comprimida e agora estivesse prestes a explodir. Se prometerem que minha filha recebe cuidados, eu falo, disse ela, sem pestanejar. Pedimos que sentasse. Oferecemos água. Ela recusou e, em seguida, começou a contar. Palavra por palavra, ano por ano, Elizabeth nos conduziu por 24 anos de silêncio, estupros, gritos abafados e nascimentos no escuro. Por 3 horas, ouvimos sem interromper, apenas escrevendo, registrando, chorando discretamente. Era a verdade mais brutal que já ouvimos sair da boca de uma vítima viva. No final, ela disse: "A cada ano, eu achava que seria o último, mas não era. A cada grito, eu achava que alguém ouviria, mas ninguém ouvia. A cada nascimento, eu pensava, ele não vai deixar viver, mas ele deixava, e isso era pior." Após o depoimento, Elizabeth foi imediatamente colocada sob proteção. A polícia cercou a casa de Fritzl. O porão foi lacrado. A imprensa cercava as ruas. Os vizinhos assistiam incrédulos. O nome Joseph Fritzl, até então desconhecido fora de Amstetten, explodiu no mundo inteiro. O escândalo foi internacional. O horror estampava manchetes em todas as línguas. O monstro de Amstetten, Der Spiegel, Alemanha. Prisoner in the Cellar, 24 Years of Rape, The Times, Reino Unido. Incesto, tortura e silêncio, o inferno sob a casa dos Fritzl. El País, Espanha. O pai que engravidou a filha e criou um mundo sob o chão. Folha de São Paulo, Brasil. Na manhã de 28 de abril de 2008, Joseph Fritzl foi preso. Sentado na delegacia, disse: "Não sou um monstro. Eu alimentei, eduquei, dei um lar." Dissemos que não era necessário mais nada. A confissão havia sido dada por quem importava, a sobrevivente. O mundo exigia justiça, mas antes exigia respostas. Como ninguém descobriu nada por 24 anos? Como as autoridades aceitaram que crianças fossem deixadas na porta da casa com bilhetes vagos? Como a esposa não desconfiou? Como os serviços sociais jamais exigiram documentação ou acompanhamento regular? Essas perguntas ecoaram nas semanas seguintes. A Áustria mergulhou em vergonha nacional. O governo criou uma força-tarefa para revisar todas as políticas de assistência social. Hospitais, escolas e órgãos públicos passaram a revisar arquivos antigos, tentando encontrar falhas semelhantes. Nunca mais a frase "não sabíamos" poderia ser usada como desculpa. Enquanto isso, Joseph Fritzl aguardava julgamento em cela isolada.
Durante os interrogatórios, não demonstrava remorso. Alegava ter agido para proteger Elizabeth do mundo. Dizia que o cativeiro foi sua forma de garantir que ela não seguisse um caminho ruim. Uma distorção doentia de um instinto que ele nunca teve, o de pai. Sua frieza só era quebrada por um tema: a ideia de perder o controle. Foi isso que o fez cair. Quando Kerstin entrou em coma, ele teve medo de que morresse, que a polícia fosse chamada, que os médicos investigassem. A verdade é que ele não agiu por compaixão. Agiu porque sua construção, o mundo que arquitetou por 2 décadas, estava prestes a ruir, e ruiria. Nos meses seguintes, Elizabeth e os filhos foram levados a um local secreto, sob proteção permanente do Estado. Receberam novas identidades, e iniciaram longos tratamentos psicológicos e físicos. O trauma era profundo, mas pela primeira vez estavam livres. Elizabeth não quis retornar à casa. Quando oferecemos uma visita supervisionada, por razões legais e processuais, ela respondeu: "Aquilo não é uma casa, é um túmulo." E o número 40 da rua Ibstrasse finalmente ficou vazio. As portas foram seladas, o porão desmontado. O bunker desmontado peça por peça por equipes especializadas. Cada pedaço daquela estrutura foi documentado e armazenado como prova, mas nenhum tijolo seria capaz de contar a história como as vozes que por tanto tempo foram caladas. Porque o dia da ruptura não foi o da prisão, foi o dia em que Elizabeth decidiu falar. E essa foi a única chave que Joseph Fritzl jamais pôde controlar. O julgamento do século, frente a frente com o monstro. Amstetten estava em silêncio. Não era o mesmo silêncio sufocante que ecoava debaixo da casa número 40 da rua Ibstrasse. Este era outro tipo. O silêncio tenso de um país inteiro diante de um tribunal. O julgamento de Joseph Fritzl começou oficialmente em 16 de março de 2009. Mas, para as vítimas, ele já havia começado muito antes. A cada noite vivida no escuro, a cada grito abafado, a cada mentira engolida. Agora, porém, o mundo inteiro estava ouvindo. O tribunal foi montado com segurança máxima. Jornalistas de mais de 50 países lotavam a cidade. Satélites posicionados. Repórteres acampados em frente ao Fórum de Justiça de Sankt Pölten. Um cordão de isolamento foi montado ao redor do prédio. Não havia espaço para espectadores, apenas imprensa autorizada e membros do sistema judiciário. A Áustria não julgava apenas um criminoso, estava julgando o próprio fracasso. O fracasso de um Estado que não ouviu os sinais, de uma vizinhança que preferiu não perguntar, de um sistema que permitiu que uma garota desaparecesse por 24 anos a poucos metros de onde cresceu. Joseph Fritzl entrou pela porta dos fundos, escoltado, com a cabeça coberta por uma pasta azul. Ele a manteve na frente do rosto até o último segundo, como se finalmente tivesse vergonha, ou medo de ser olhado como ele sempre olhou os outros, com controle absoluto. O promotor responsável, Christoph Herbst, iniciou o processo com uma frase que ecoaria por semanas. O senhor Joseph Fritzl não é apenas um criminoso. Ele é a encarnação da premeditação mais vil. Ele é o arquiteto do sofrimento, um homem que planejou, executou e sustentou por 24 anos uma prisão subterrânea para sua própria filha e os filhos que com ela gerou. Se isso não for o inferno na terra, então não sei o que é. A promotoria apresentou 7 acusações centrais. 1. Estupro agravado, em mais de 3.000 ocasiões documentadas. 2. Sequestro prolongado. 3. Privação de liberdade. 4. Coerção severa. 5. Escravidão. 6. Incesto. 7. Homicídio por negligência grave, pela morte do bebê Michael. Além disso, havia agravantes por pornografia infantil e abuso psicológico.
Josef Fritzl, por meio de seus advogados, inicialmente negou a acusação de homicídio. Alegou que tentou salvar o bebê e que sua morte foi uma tragédia infeliz. Nos demais pontos, admitiu parcialmente a culpa, mas com justificativas perturbadoras. Eu dei a eles comida, educação, livros. Poderia tê-los matado, mas escolhi cuidar. Isso deve contar para alguma coisa. Foi nesse momento que percebemos. Ele ainda não entendia. Ainda se via como o provedor, como alguém que segurou a situação. Seu mundo interno era de um déspota, cego, que confundia dominação com cuidado. O segundo dia de julgamento foi ainda mais impactante. O depoimento gravado de Elizabeth. Por razões legais, ela não compareceu presencialmente. Seus advogados alegaram risco psicológico irreparável, mas sua presença foi sentida em cada palavra do vídeo. Durante 11 horas de gravação, exibida em partes, Elizabeth detalhou tudo: o sequestro, os anos acorrentada, os partos improvisados, as mortes, o silêncio, os castigos, os olhares. Na sala do tribunal, jornalistas choravam. Um dos jurados teve crise de pânico e foi substituído. E Josef? Ele chorou, pela primeira vez. Mas, se foi arrependimento ou autopiedade, jamais saberemos. A certa altura, quando Elizabeth descreve o dia em que perdeu Michael, o bebê, e como Joseph levou o corpo e nunca mais falou sobre isso, uma frase se destacou: "Eu enterrei meu filho no coração, e ele o queimou no forno." Nenhuma sentença jurídica no mundo poderia compensar aquilo. Mas era necessário julgar. Era preciso condenar, com todas as letras. No terceiro dia de julgamento, o perito psiquiátrico Dr. Adelheid Kastner apresentou-se ao laudo. Diagnosticou Josef Fritzl como psicopata narcisista, sexualmente sádico, com estrutura de caráter profundamente perversa. Segundo ela, ele possuía total discernimento entre certo e errado. Sabia o que fazia. Planejava cada detalhe com clareza. E o fazia por prazer e controle. O relatório concluiu: Josef Fritzl não é um louco. É um homem que se aproveitou da sanidade para construir um império de dor. O laudo foi crucial para a sentença. Ele não poderia se esconder atrás da insanidade. No quarto dia, foi dada a palavra à defesa. O advogado de Fritzl tentou humanizá-lo. Disse que seu cliente teve uma infância severa, mãe abusiva, ambiente autoritário. Alegou que ele reproduziu o que viveu. Mas ninguém no tribunal comprava essa tentativa de redenção. Sofrer não justifica transformar o próprio sofrimento em arma contra os outros, especialmente contra sua própria filha. E então, no quinto e último dia de julgamento, o veredito foi lido. Culpado em todas as acusações. Pena máxima, prisão perpétua em regime fechado. Cumprimento inicial na ala psiquiátrica de segurança máxima, com reavaliação a cada 15 anos. Josef Fritzl, então com 73 anos, ouviria o restante de seus dias cercado por grades, câmeras e portas trancadas, as mesmas que um dia ele trancou para aprisionar vidas. Mas havia um detalhe que ninguém esperava. Após o veredito, a promotoria solicitou que o nome de Fritzl fosse retirado de registros públicos em alguns documentos oficiais, como forma de proteção às vítimas e encerramento simbólico do ciclo de horror. A petição foi aceita. Poucos meses depois, Josef Fritzl mudou legalmente de nome. Passou a se chamar Josef Mayhoff, mas o mundo jamais esqueceria quem ele era. E as vítimas? Elizabeth começou a reconstruir sua vida lentamente. Mudou-se para uma residência protegida, cercada por natureza, com acompanhamento psicológico permanente. Os filhos se adaptaram aos poucos. Alguns passaram a frequentar escolas, outros escolheram o isolamento. Elizabeth, hoje, vive sob identidade nova, longe da mídia. Mas todos os anos, no mês de abril, uma vela é acesa discretamente em sua varanda. Sem nome, sem explicação.
apenas uma vela. Pelo filho que não sobreviveu, pelos anos que foram roubados, pelo silêncio que, enfim, se quebrou. O julgamento de Joseph Fritzl não foi apenas um caso jurídico. Foi um ato público de reparação histórica. Um espelho diante de um mundo que insiste em ignorar sinais. Uma lição dura sobre o que acontece quando a dor é abafada por décadas. E sobre o que é possível sobreviver, mesmo no mais profundo dos porões. Porque no fim, a justiça não traz de volta o tempo perdido, mas devolve algo ainda mais vital: o direito de viver sem medo. Após o inferno, trauma, reconstrução e a vida que nasce das cinzas. Liberdade não é um instante. Não é uma porta aberta ou um veredito lido em voz alta. Liberdade é um processo. E para Elisabeth Fritzl e seus filhos, esse processo começou não quando saíram do porão, mas quando, pela primeira vez, puderam dizer seus próprios nomes em voz alta, sem medo. Logo após o julgamento, o governo austríaco colocou Elisabeth e seus 6 filhos sobreviventes sob um programa de proteção máxima. Mudaram-se para uma residência em local confidencial, em meio a uma área arborizada, afastada da cidade, com segurança particular, muros altos e psicólogos de plantão. O local foi apelidado informalmente de Casa da Esperança. Mas esperança, naquele início, era algo difícil de encontrar. As crianças estavam desorientadas. Algumas tinham medo de janelas. Outras se assustavam com sons comuns: carros passando, portas batendo, risos altos. Félix, o mais novo, chorava todas as noites com medo de que o homem do teto voltasse. A imagem do pai ainda os assombrava. Mesmo preso, mesmo distante, Joseph Fritzl vivia dentro deles. Os médicos estabeleceram uma rotina terapêutica intensa. Pela manhã, sessões de fisioterapia para corrigir posturas deformadas pelo confinamento. À tarde, terapia cognitivo-comportamental. À noite, sessões de afeto, onde Elisabeth lia histórias, tocava músicas e ensinava aos filhos uma palavra nova: futuro. Mas o trauma não se apaga com boas intenções. Um dos filhos, Stefan, ficou meses sem conseguir dormir com a luz apagada. Tinha pesadelos com corredores estreitos, com gritos abafados, com a voz do pai dizendo: "Se saírem, o mundo mata vocês." Lisa, a adolescente, desenvolveu ansiedade severa ao ser tocada por estranhos. Até mesmo um aperto de mão causava tremores. E Kerstin, a que quase morreu, precisou reaprender a andar, falar, comer. Sua mente ainda vagava entre o delírio e a lucidez. A violência do coma havia deixado sequelas invisíveis. Mesmo assim, havia algo unindo todos eles: Elisabeth. Ela, a mulher que viveu 24 anos como prisioneira, tornou-se agora o pilar emocional da reconstrução. Cuidava dos filhos com ternura, mas também com firmeza. Dizia que o sofrimento não deveria ser ignorado, mas também não deveria ser tudo o que eram. "Vocês não são filhos do monstro, são filhos da resistência", repetia. Elisabeth iniciou sua própria terapia, inicialmente com sessões diárias. Sofria de transtorno de estresse pós-traumático, insônia, hiperalerta, mas aos poucos começou a florescer. Descobriu o gosto por jardinagem, plantava flores no quintal, mesmo sem nunca ter feito isso antes. Cada flor que desabrochava era para ela uma prova silenciosa de que a vida pode renascer mesmo do solo mais árido. Em 2010, 2 anos após o resgate, Elisabeth fez sua primeira caminhada sozinha até uma padaria próxima. Voltou chorando, de emoção. Foi a primeira vez em 26 anos que andou na rua sem ser observada, sem medo de olhares, sem grades, sem o som das travas metálicas do porão. Em 2013, Elisabeth escreveu uma carta, nunca publicada, que circulou entre poucos membros do tribunal, psicólogos e membros do governo. Parte dela vazou para a imprensa. Um trecho comoveu o mundo.
Durante anos achei que a escuridão seria eterna, mas descobri que basta uma fresta, uma só, para que a luz entre. E quando entra, ela não pede permissão. Hoje, sei que sobrevivi. Mas mais que isso, estou viva. E vou viver por mim, pelos meus filhos e até por aqueles que nunca acreditaram que a verdade morava sobre as escadas. Essa carta, mais do que qualquer sentença ou manchete, resumiu a essência de tudo. Não era só sobre sobrevivência, era sobre reconquistar a vida. A história de Josef Fritzl é uma das mais sombrias do século XXI, um retrato do que há de mais perverso na natureza humana. Mas a história de Elizabeth é uma das mais poderosas. Uma lição viva sobre coragem, resistência, amor e reconstrução. Ela não pediu para ser heroína, mas foi. Hoje ela vive em outro país, sob nome novo, com os filhos, uma família que começou entre correntes e se reinventou entre flores. E uma vez por ano, numa data que só ela conhece, Elizabeth caminha sozinha até um lago. Ali, solta uma pequena embarcação de papel com uma vela acesa. Não diz nada, apenas observa até que a luz suma na água. Ninguém sabe o que ela pensa nesse momento. Talvez esteja dizendo adeus ao passado. Talvez esteja dizendo, eu venci. Ou talvez esteja apenas ouvindo, enfim, o som mais raro da sua vida. O silêncio verdadeiro. Aquele que não aprisiona, mas liberta. Com o passar dos anos, algo ainda mais profundo começou a acontecer. Os filhos começaram a sonhar. Stefan, que antes dizia que não existia, passou a escrever contos, histórias curtas, simbólicas, com criaturas que escapam de cavernas e constroem casas com as próprias mãos. Ele dizia que era apenas brincadeira, mas os terapeutas viam ali o primeiro passo de autonomia emocional. Lisa começou a desenhar. Seus quadros inicialmente eram claustrofóbicos, paredes, grades, olhos. Mas lentamente, flores surgiram nas molduras. Céus azuis começaram a preencher as lacunas. Um dos psicólogos comentou: a arte é a forma como ela está reescrevendo o próprio passado. Não para negá-lo, mas para integrá-lo sem dor. Kirsten, por sua vez, começou a falar em público discretamente, sob pseudônimos. Participou de grupos de apoio para jovens sobreviventes de abuso. Em uma destas sessões, disse algo que ficou gravado em minha memória. A dor me ensinou tudo, mas não me define mais. Em 2019, um projeto de lei foi apresentado na Áustria, propondo que todos os casos de desaparecimento com possível conexão familiar fossem obrigatoriamente reabertos após 5 anos de silêncio sem provas concretas. A legislação foi apelidada informalmente de Lei Elizabeth, embora o nome oficial fosse outro. Essa lei, mais do que um documento jurídico, foi um ato simbólico de reparação. O nome Fritzl jamais será esquecido, mas o nome Elizabeth, que quase desapareceu no escuro, se tornou sinônimo de algo que Josef jamais pôde destruir: a dignidade de quem sobrevive. E assim, ano após ano, passo após passo, cicatriz após cicatriz, a vida seguiu. Não da forma como deveria ter sido, mas da forma como foi possível reconstruí-la. E às vezes, só isso já é um milagre. Vozes que nunca devem se calar. Nem todo cativeiro tem grades. Nem todo cárcere é visível aos olhos. Por 24 anos, uma mulher viveu sob a terra, com seus filhos, em silêncio. Mas quando a verdade emergiu, não foi o horror que venceu. Foi ela. Elizabeth Fritzl não é apenas um nome entre manchetes. Ela é o rosto da resistência silenciosa. É a prova viva de que o amor de uma mãe pode existir até mesmo no coração do inferno. Seus filhos não foram criados com brinquedos, nem com parques ou escolas. Foram criados com coragem,
histórias inventadas, abraços apertados e uma fé que nunca foi extinta, mesmo no escuro. E hoje caminham lentamente rumo à luz, passo após passo, não como vítimas, mas como sobreviventes. Josef Fritzl quis apagar vidas, mas, no fim, foi ele quem desapareceu na escuridão da própria monstruosidade. A justiça o condenou, a história o expôs, e o mundo jamais o esquecerá, não pelo que foi, mas pelo que jamais será, humano. Agora, resta a todos nós escutar com mais atenção, porque existem gritos que não fazem barulho, e existem porões que ainda não foram descobertos. Se essa história te tocou, comente aqui embaixo o que mais te marcou, ou apenas escreva: eu escutei. Porque quando compartilhamos essas histórias, ajudamos a quebrar o silêncio que ainda aprisiona tantas outras vozes. Se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe outras histórias reais que precisam ser contadas, porque o silêncio protege monstros, mas a verdade os destrói.